Direito Civil. E como ficam as festas de final de ano e também as férias no caso da guarda compartilhada? Aquela viagem internacional, ela precisa de alguma autorização específica para acontecer? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, a doutora Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Agradeço o convite. Peço antecipadamente desculpas, que estou praticamente sem voz. Uma gripe aí forte me pegou, mas estou aqui para colaborar com vocês e novamente falar um pouquinho aí para o nosso público. Nós que agradecemos o empenho, doutora Ana Brocanello, e que o nosso ouvinte saiba assim também que não tem nada forçado aqui. A doutora Ana que aceitou falar mesmo desse jeito e trazer esse assunto tão importante para nós. Doutora Ana Brocanello, fim de ano chegou, mais uma vez, passou rápido, né? E começa aquela situação das férias escolares. Como é que fica então esta questão da convivência com as festas de final de ano nesse período, principalmente nessa situação da guarda compartilhada? Quais os principais problemas que chegam ao seu escritório envolvendo esse período? Independente que seja guarda unilateral ou guarda compartilhada, existe o direito de convivência com aquele genitor que não possui o domicílio fixo. Então a criança tem que estar, né, um período das festas, ou Natal ou Ano Novo com um dos genitores e a outra data com o outro. E aí, neste caso, a gente já emenda as férias de janeiro, onde a gente faz essa divisão igualitária. A gente não fala quinzenal, Sérgio, porque muitas vezes as crianças voltam a estudar, às vezes, a partir do dia 25, né, de janeiro, depende muito da escola, do estado. Então, a gente fala da divisão igualitária. Então, o ideal seria que aquele que passasse ano novo tivesse também aí o primeiro período de férias para facilitar. Para que isto ocorra, para que isto seja organizado de uma melhor maneira, precisa estar ali naquela sentença, naquela homologação, às vezes, de um acordo, o quê? Essa determinação de que um ano passa Natal com a mãe, por exemplo, e aquele ano, o Ano Novo com o pai, e no ano seguinte há uma troca, quem ficou com o Natal passará o Ano Novo, né? Então, a gente tem essa troca para facilitar. Então, precisa estar ali formalizado dentro daquele acordo para que haja uma validade. Mas, Ana, eu não tenho isto formalizado. Basta vocês combinarem entre vocês, cumprirem estas determinações, né? Para que seja tudo certo e a criança, a família de ambos, possam usufruir da companhia dessas crianças neste período. Doutora Ana, e quais os documentos, então, que são necessários para uma viagem nacional com esta separação que existe entre os pais? Quando a criança viaja acompanhada de um dos genitores em território nacional, basta que a criança porte consigo a certidão de nascimento original, que ali vai constar o nome daquele genitor, que também deverá estar, né, com a sua documentação original, mesmo para embarque nacional, embarque aéreo ou terrestre, se for acompanhado de um dos genitores, não precisa de nenhum tipo de autorização. Da mesma forma, não precisa de autorização os avós, né, que também constarão dentro deste documento nacional, constando como parente de primeiro grau daquela criança, também não precisa. Mas e se aquela tia, aquela madrinha, aquela pessoa da família que não é os avós, né, paternos ou maternos, gostariam de estar com a criança, levando consigo para a viagem, vão tirar ela do município, o que precisa ser feito? Precisa que haja uma autorização por escrito dos pais, constando os dados deles, né, autorizadores, daquele menor e também daquela pessoa que portará esta criança consigo, reconhecido firma ou por semelhança ou por autenticidade em qualquer um dos cartórios do território nacional, para que essa criança possa circular diante, aí no período de férias, festas, para sair daquele município. Então precisa desta autorização de um dos genitores quando não é parente de primeiro grau. Doutora Ana, a pessoa precisa comunicar ao ex onde vai passar as férias com as crianças ou não? Se for em território nacional, não. A criança, ao estar, isto ocorre também para fins de semana. A criança, quando está com aquele pai ou com aquela mãe, né, da qual está fazendo aquela convivência naquele fim de semana ou naquele período específico, não precisa comunicar. Mas é de bom tom de que saiba, né, onde que o seu filho está. Pense que você gostaria de saber
onde está, então também dê essa satisfação ao outro. Eu tenho um caso que a gente conhece, que o pai viajou com um menor de 4 anos, que não tinha noção de endereço, de onde vivia, telefones, nada. Essa pessoa passou mal dentro do hotel, infartou, ficou 4 dias na UTI, essa criança sozinha, de posse dessas pessoas do hotel, né, numa gentileza, porque ninguém tinha sequer uma informação a respeito do outro genitor. Então é muito complicado, né, acontecer alguma coisa, muita responsabilidade, então que pelo menos alguém saiba, e por que não o outro genitor ficar sabendo aonde você vai. É simplesmente dizer, estou indo para tal lugar, ficaremos de tal período a tal período, devolvo a criança em tal dia. Isto é de bom tom, todo mundo gosta de saber, não é uma satisfação, você não está pedindo autorização para o seu ex ou para sua ex para viajar, para estar, né, para gozar do seu período de convivência com aquela criança ou das suas férias. Mas a gente tem que entender que acontecem problemas e que isto pode gerar um problema maior ainda para aquela criança menor que está de posse, na sua posse, que você não tem condições, às vezes, até mesmo de socorrer. E com essa pessoa que não faz a informação correta, não há nada na lei que a puna por ter feito isso, de não ter comunicado? Não tem nada. Não é considerado alienação parental, ok? Porque enquanto está com você, o poder inerente, né, principalmente a guarda compartilhada, significa, né, as decisões, ela está com você, ela está sob a sua responsabilidade. Então não é alienação, não informar. A questão ali é só uma questão de comunicação mesmo entre os genitores. Vamos agora a mais uma questão. E a viagem internacional, doutora Ana Brocanello, o que é preciso, então, além de comunicar que vai viajar para outro país? Esta, sim, ao contrário da nacional, é obrigado, né, a ser feita uma autorização expressa, constando todos os dados, como eu falei, passaporte, destino de ida, para onde a criança vai, qual o período que permanecerá, então, por exemplo, do dia 2 ao dia 15, do dia 5 ao dia 20, né, tem que colocar esta autorização feita, porque não sai aqui pela Polícia Federal nos aeroportos, quando você embarca com uma criança, eles vão pedir autorização, ou que no passaporte desta criança venha a autorização expressa quando você vai lá para retirar, né, para fazer esse passaporte desse menor, obrigatório a presença dos 2 pais ou uma autorização expressa com firma reconhecida daquele que não pode comparecer à Polícia Federal para fazer a retirada dessa documentação. E se nessa documentação existe ou não a autorização para esse menor viajar desacompanhado, independente de autorização. Então, para viagens internacionais, caso neste passaporte já não contenha essa autorização, é obrigatório fazer um documento reconhecido por semelhança, não é nem por semelhança, é por autenticidade, ou seja, esse genitor, não basta você fazer a autorização, pegar esse documento com o pai, ir lá, por exemplo, no cartório, você mesma fazer o reconhecimento de firma. Não, neste caso, o pai que está autorizando tem que ir até o cartório e fazer o reconhecimento por autenticidade, que é aquele que ele assina no livro, ou seja, ele tem exatamente a noção do que está assinando, do que ele está autorizando. É, bem interessante. E se não houver o consentimento do genitor ou da genitora para essa viagem, o que pode ser feito para que a viagem ocorra ou ela não ocorre de qualquer jeito se não houver esse acordo? Não, existe uma ação chamada de suprimento de autorização para viagem. Você tem que entrar com um pedido praticamente liminar perante ou a vara da infância e da juventude ou a vara da família, depende, cada estado, cada cidade tem ali, então a competência, né, que nós chamamos para julgar. Então você entra ali para aquele juiz, justificando que você, por exemplo, está fazendo uma viagem de férias, 15 dias, que o pai não quer autorizar por simplesmente uma birra, ou simplesmente a pessoa não quer, ou você não o encontra. Aí o juiz vai fazer o processo, vai chamar este genitor ao processo para responder o porquê não, diante ele comprovando que não existe um motivo hábil, que não tem por exemplo, uma situação onde que existe realmente um risco dessa pessoa sair do país e não retornar com essa criança, que é simplesmente umas férias, que você está empregado, que você volta, que você está, por exemplo, registrado. O que ele faz? Ele faz
ele autoriza ele dá esse suprimento de autorização. Quem vai fazer essa autorização por escrito para a Polícia Federal, quando você passa ali pelos portões de embarque, vai ser o próprio juiz. Então, ele faz o suprimento dessa autorização de paterna ou materna, permitindo que essa criança vá e volte do país. Mas existem alguns casos, precisa ser muito comprovado, muito anteriormente, né? Assim, ter uma comprovação que você realmente não corre risco de sair com esta criança e não voltar, para que esse juiz dá. Então, normalmente a gente acaba entrando não em cima da hora, por exemplo, hoje, dia 6 de dezembro, com uma autorização para uma viagem que ocorra no dia 20, né? Você já com passagem, com tudo. Normalmente o que a gente faz é um período anterior de pelo menos de 6 a 3 meses antes, já com uma reserva feita com alguma coisa, para que não corra risco de perder esta passagem, de perder esse dinheiro de reserva, né? Então a gente pede isso antes, para que também tenha tempo, porque o judiciário acaba tendo aí um tempo um pouco maior para ocorrer, né? Todo esse processo, encontrar esse pai, realizar tudo isso. E doutora Ana Brocanello, mas quanto tempo demora para um tipo de ação? Caso o pai ou a mãe já detecte que vai ter problemas para essa autorização, com quantos dias antes ela tem que fazer esse pedido judicial? Eu normalmente faço que é o que eu falei, de 3 a 6 meses antes, Sérgio. Já quando a mãe começa a planejar, já conversa com aquele genitor, fala, olha, vou viajar, vou para Disney, por exemplo, estou querendo viajar fora, estou querendo levar para passear. A pessoa que já quer criar encrenca já começa, né? Antes. E aí você faz umas reservas, faz toda a situação, mostra o roteiro, mostra que você está. Então eu entro antes. Existem casos de que a gente acaba fazendo essa autorização muito em cima. Existe, né? Que são situações que a gente não consegue prever antes. Entra em medida liminar e vai ser aquele corre, né, dentro da justiça, que a gente chama, que a gente brinca. E o problema é a questão do tempo de citação entre ocorrer ou não. Existe casos que às vezes o pai mora no exterior e até para você mandar essa criança para o exterior você precisa dessa autorização. Então, normalmente, como que a gente faz? A gente pede que esse pai mande uma carta, um e-mail, mande toda uma documentação, um comprovante de endereço dele, às vezes fora. Para quê? Para que a gente junte isso tudo no processo, ele dá essa autorização, porque ele não está aqui, por exemplo, para emitir o passaporte, ele não está aqui para assinar essa documentação ali no cartório, então a gente faz todo esse processo, todo esse procedimento, leva ao juiz para conseguir. Mas é de bom tom que seja feito bem antes, ok? Está certo, doutora Ana Brocanello, falando conosco sobre esta questão que envolve o direito de família e as crianças e as férias e as festas de fim de ano, no caso de separação dos pais. Doutora Ana Brocanello, já estou começando esse mês de dezembro agradecendo as participações durante o ano dos nossos convidados e também os nossos agradecimentos à senhora conosco, hoje aqui na Rádio Justiça, até um pouco rouca, e pelo esforço de estar sempre conosco, trazendo assuntos de interesse para a Rádio Justiça, nossos agradecimentos, e nos falamos já em 2022. Eu que agradeço, deixo aqui meu eterno agradecimento a você, Sérgio, à Rádio Justiça, que já me acompanha e eu acompanho vocês há mais de 5 anos. Fica aqui meus votos a todos que tenham um 2022 bem mais tranquilo, que para quem perdeu um ente querido durante esse ano, meus sentimentos, que seja um final de ano de muita paz, muita tranquilidade, muita conscientização a todos nós. Mais uma vez, nossos agradecimentos e um grande abraço, doutora Ana. Obrigada, igualmente.